E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula. A gente vai continuar trabalhando com o tema período entre guerras, tá? Falando sobre os governos autoritários e principalmente totalitários, só que na aula de hoje vamos estudar especificamente o nazismo, o salazarismo e a Guerra Civil Espanhola. Bem, então vamos lá, vamos continuar a estudar os regimes autoritários e totalitários. Só recordando que esses regimes, esses sistemas de governo surgiram em meio àquela crise do liberalismo que vimos na última aula. E também nós observamos as características dos governos totalitários, né? Aqueles governos estabelecidos com um único partido político, de perseguição aos opositores, sem processo eleitoral, com um poder executivo forte, culto ao líder e uma ideologia mobilizadora das massas. Essa ideologia ela é muito praticada através do uso da propaganda. O vídeo que eu vou apresentar aqui para vocês é ainda sobre aquele conteúdo da última aula, o fascismo, né? Esse movimento político de extrema-direita lá da Itália, da década de 1920 e 30. Se você não se recorda sobre esse movimento liderado por Benito Mussolini, busque nessa apostila, no seu caderno de atividades, essa tabela aqui, ela vai te ajudar. Eu gostaria de mostrar para vocês uma propaganda fascista produzida e publicada na década de 1930 na Itália. E ora, fuori programma, un cartone animato di regime. Eu quero separar com vocês apenas alguns pequenos trechos desse vídeo, desse cartoon animado do regime fascista. A primeira tela que eu quero separar é essa, em que apresenta esses vermes, né, que vivem escondidos embaixo da terra. Eles usam cartolas, isso para representar os liberais, né, associados aos governos estrangeiros que tinham suas indústrias fixadas na Itália. Ao fundo da imagem dá para ver uma clara manifestação de Stalin, representando, portanto, que esses vermes, né, que vivem escondidos, explorando a Itália, eles são adeptos também, em alguns momentos, do regime socialista. Percebam a referência à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nessa bandeira que aparece no fundo da imagem. E perceba também a crítica aos liberais, ao capitalismo, tá? Nessa imagem em que o indivíduo de cartola, o verme de cartola, conta dinheiro. Dinheiro esse retirado da população italiana, segundo o discurso fascista. Esses personagens esquisitos destroem tudo que eles encontram, se deliciam, se divertem no território alheio. Não perdoam nem as crianças, que podem ainda simbolizar o futuro da nação italiana. Entretanto, aparece uma mão fardada, indicando um militar que entrega uma bomba nas mãos desses vermes. A partir da presença dos militares, esses vermes liberais e comunistas são expulsos do território, expulsos da Itália. E para finalizar, aparece a figura de um herói, trazendo como símbolo a cabeça dos seus opositores e com um queixo protuberante. Queixo esse muito semelhante a uma figura importante do fascismo italiano. O herói descrito é Benito Mussolini. Esses discursos, eles eram ditos e reditos, enviados à população em massa, tá? Até as pessoas assimilarem essas ideias. Portanto, no fascismo italiano e também depois no nazismo alemão, a gente vai perceber a ideologia muito associada à propaganda, tá? Um discurso dizendo, por exemplo, quem são os inimigos da nação, quem são os heróis da nação, e sempre colocando em evidência esse líder extremamente autoritário. Já observado, então, o caso do fascismo italiano, vamos para outro regime totalitário, o nazismo na Alemanha. Entretanto, vamos lembrar que nesse período pós-Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ainda não se chamava Alemanha, o nome dela era República de Weimar. Bem,
A mesma conjuntura de crise econômica que existia na Itália, existia também na República de Weimar, na Alemanha. A Alemanha foi considerada a principal culpada da Primeira Guerra Mundial e, de acordo com o Tratado de Versalhes, ela foi obrigada a diminuir seus efetivos militares, ela foi proibida de fabricar armamentos maiores do que o calibre 38, ela foi obrigada a ceder seus territórios, como, por exemplo, os territórios de Alsácia e Lorena, ricos em ferro, ricos em carvão, para manter a indústria, e foram obrigados a pagar uma indenização aos vencedores. Esse tratado foi considerado pelos alemães extremamente injusto e humilhante e gerou ainda uma crise econômica profunda na Alemanha. Essa imagem aqui que aparece para vocês, ela se chama mais barato do que um brinquedo. Isso porque o que as crianças estão ali portando, segurando, tá, é dinheiro. E é mais barato as crianças brincarem com esses pacotes de dinheiro que não tinham valor algum, tá, por causa da inflação, do que, de fato, comprar um brinquedo. Comprar um brinquedo precisaria de mais dinheiro do que isso que elas estão ali usando para brincar. Diante desse problema econômico profundo na Alemanha, foi proposto um plano de recuperação econômica em que a Alemanha aceitaria empréstimos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. Entretanto, a crise econômica não foi sanada e a inflação continuou cada vez maior. Só para você ter uma ideia de comparação, em 1918 era necessário 63 marcos, tá, o dinheiro alemão, para se comprar um pão. Alguns anos depois, em 1929, um pão custava 201 bilhões de marcos alemães. A depressão de 1929, ela aprofunda ainda mais essa crise econômica na República de Weimar, na Alemanha. E diante desse contexto, se cresceu o número de simpatizantes do socialismo, tá? E se cresceu também o apoio da elite da classe média aos grupos autoritários de direita. É nesse contexto, então, que surge essa figura. Hitler. Adolf Hitler era austríaco e tinha lutado na Grande Guerra ao lado dos alemães. Entretanto, ele acreditava que o resultado da Grande Guerra era extremamente injusto, tá? E era culpa dos inimigos internos dos alemães. Quem eram os tais inimigos internos? Era a esquerda, os marxistas, os socialistas, tá? E principalmente os judeus. Diante desse discurso, Adolf Hitler pregava uma revanche contra os vencedores. Ele se juntou ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, depois conhecido como Partido Nazista. Entretanto, esse partido era uma mistura, né, meio que aleatória de radicais de todos os lados. E esse socialista que aparece no nome não tem nada a ver com o socialismo pregado pelos marxistas, tá? Não tem nada a ver com esse tipo de pensamento. O socialista seria um partido preocupado com o ambiente social. E após a fundação desse partido, Adolf Hitler começa a ganhar destaque dentro do ambiente político. Entretanto, esse destaque não era tão grande como ele desejava ainda. Em 1923, junto do Partido Nazista, Adolf Hitler lidera uma tentativa de golpe de Estado. Ele não consegue, é levado à prisão, é preso, e na prisão ele escreve esse livro, tá? Mein Kampf, que significa Minha Luta. Nesse livro, a gente tem a base de toda a ideologia nazista. A partir da obra, podemos perceber que os nazistas pregavam a ideia de que existia uma raça antepassada, chamada de raça ariana, superior a todas as outras raças humanas. E segundo Adolf Hitler, os alemães seriam descendentes dessa raça superior. Se pregava ainda o antissemitismo, o ódio ao povo judeu, o anticomunismo, o ódio à esquerda socialista, e se desejava um governo totalitário. Segundo os ideais nazistas, a Alemanha só não era melhor, só não vivia-se bem, tá? Os alemães só não viviam bem porque eles necessitavam de um espaço vital, um espaço para desenvolverem suas habilidades. E esse espaço poderia ser conquistado através do uso da guerra. 3 exemplos para a gente perceber ideias, né, nazistas na obra Mein Kampf. Nesse tempo, abriram-se-me
nos olhos para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes e que de nenhum modo se me apresentavam nitidamente sua horrível significação para a existência do povo germânico: marxismo e judaísmo. Ou seja, a culpa da não glória do povo alemão era dos marxistas da esquerda, tá? E dos judeus. Só pode ter orgulho uma nação quando na mesma não há nenhuma classe de que seja preciso se envergonhar. Ele falava no caso que os judeus envergonhavam a nação alemã. Temos de ser cruéis, temos de recuperar a consciência tranquila para sermos cruéis. Que sorte para os ditadores que os homens não pensam. Ali dizendo que os verdadeiros ditadores eram os inimigos da Alemanha, os marxistas ou os judeus, tá? E que era necessário eles se acalmarem para serem cruéis contra seus inimigos. Bem, apesar de todos esses absurdos escritos no Mein Kampf, Adolf Hitler começou a ter destaque, a ganhar atenção popular. Em 1932, o Partido Nazista consegue 230 cadeiras para o parlamento, tem uma significativa vitória nas eleições. E o presidente Hindenburg, esse que aparece do lado direito da imagem, ele oferece o cargo de chanceler, a chancelaria, a Adolf Hitler. Esse cargo é o equivalente a primeiro-ministro, é quem de fato governava na Alemanha dessa época. A partir do momento em que Adolf Hitler ascende ao poder, ele começa a pôr em prática o seu plano de governo totalitário. Ele põe fim à República de Weimar, cria o chamado Terceiro Reich, tá? O Império Alemão, põe fim também a todos os partidos políticos, exceto o Partido Nazista. Extingue jornais, sindicatos, proíbe greves e cria 3 mecanismos de controle da população. O primeiro, chamado de Gestapo, uma polícia secreta do Estado, para ter informações sobre tudo aquilo que acontecia. Informações, muitas vezes, que violavam os direitos individuais das pessoas. Cria ainda a SS, uma polícia política do Partido Nazista, para combater os opositores. E cria o Ministério da Propaganda, que fazia propagandas semelhantes àquelas fascistas que eu mostrei já para você, só que sob a ideologia nazista. Para superar os problemas econômicos, Adolf Hitler adota uma postura de interferência na economia, diferente dos governos liberais. Se esforça para diminuir o desemprego, através de obras públicas e principalmente a militarização do país. Ou seja, Adolf Hitler propõe-se que se desrespeitaria o Tratado de Versalhes, firmado então com vários países da Europa, para se fabricar mais armamentos pesados, para se criar lá um exército poderoso com mais de 100 mil combatentes. Olha essa imagem, o efetivo militar nazista era impressionante, um exército forte, bem equipado, isso tudo para superar os problemas econômicos, mas principalmente para se expandir o chamado espaço vital e fortalecer a raça ariana. Tanto os nazistas quanto os fascistas, eles pregavam essa ideia aí de superioridade racial. Na Alemanha, foi criada ainda uma teoria mais rebuscada sobre a superioridade da raça ariana. Dizia-se ainda que os alemães seriam descendentes dessa pura raça e que deveriam retirar os impuros e recuperar os territórios arianos. Raças inferiores, como por exemplo os judeus, os ciganos, os negros e os deficientes físicos, eles eram nocivos à sociedade e deveriam ser eliminados. O antissemitismo, o ódio aos judeus, ele já existia em meio à sociedade alemã. Entretanto, a novidade estava no fato de que Adolf Hitler pegava uma eliminação organizada e sistemática de todos esses povos. Observe, por exemplo, essa imagem. O governo nazista promoveu uma intensa perseguição aos judeus, retirando-lhes aos poucos seus direitos e cidadania. Vários estabelecimentos proibiram a presença de judeus, como na foto à esquerda, cujo aviso anuncia que judeus são proibidos de usar a piscina pública. Em novembro de 1938, ocorreu a chamada Noite dos Cristais.
em que estabelecimentos comerciais judeus foram atacados por nazistas. E o Partido Nazista começou a criar leis para que os judeus vivessem apartados, separados da população alemã. Eles viveriam então em guetos, nos chamados campos de concentração. A própria população começou então a entregar esses judeus ao governo alemão. Muitas vezes a gente olha para o caso alemão de discriminação de certos povos e pensa, meu Deus, que absurdo. De fato, é um absurdo. Mas será que a gente não faz o mesmo muitas vezes, atualmente, aqui no Brasil? Será? Eu separei um vídeo aqui para vocês deem uma olhadinha, para perceber o quanto a discriminação ela é velada, ela é escondida. Observe. Então, eu fiquei sabendo de um anúncio referente a dividir um apartamento. Gostaria de saber se ainda tem vaga. Então, na verdade, não tem mais, já foi alugado. Vi aqui um anúncio no site de dividir apartamento. Isso. E eu queria saber se ainda está disponível. Tá sim. Meu nome é Givanildo, é que eu vi um anúncio que você queria dividir apartamento, né? Não, já foi alugado, viu, Givanildo? Eu vi um anúncio de precisando de uma vaga para alugar um apartamento. Por enquanto eu tenho um quarto. Tem um quarto, né? Isso, tem um quarto livre, né? Isso. Resultado! 60% das pessoas mentiram para não dividir o apartamento com o nordestino. E 40% não mentiram. Não dividir o apartamento com nordestinos é uma coisa. Agora, expulsá-los da cidade é outra. Se você tivesse o poder de mandá-los embora, você mandaria? Alguns sim, claro que não, porque com certeza não. Se tivesse que mandar os nordestinos embora, ia ter que mandar os japoneses, todo mundo, né? Quem ia fazer as comidinhas nordestinas aqui? Quem toca essa cidade é estrangeiro, é imigrante. Eu ficaria feliz, também não ficaria triste. Não, porque eles que trabalham como porteiro dos nossos prédios, na faxina. Bom, uma coisa é responder essa questão frente às câmeras. Mas será que quando colocamos as pessoas diante de uma situação um pouco diferente, a reação é a mesma? Para isso, criamos duas ONGs fictícias, a 100% Rio e a 100% São Paulo. E eu serei o militante preconceituoso. Teste número 2. Fora nordestinos. Quantas pessoas concordam com um abaixo-assinado que discrimina os nordestinos? A gente está fazendo um abaixo-assinado por aprovação de uma lei pela Assembleia Legislativa porque o governo carioca arque com os custos com a volta dos nordestinos para o Nordeste. Quer saber se pode assinar, por favor? Não posso. Não? Mas a massa que mais trabalha você quer enviar para os seus estados? Não. Eu não concordo com isso, não. Não concorda? Vocês estão querendo que os nordestinos voltem pro Nordeste? É. Isso é um absurdo completo, companheiro. Tá bom. Boa ideia. Boa. Nome e assinatura, por favor. Os caras fazem muita sujeira, né, meu? Né? É lógico. Você concorda, né? Concordo. Sujo, você dá. Concordo, espaço que não existe. Não concorda? Eu acho que assim, se a pessoa tá empregada, tudo bem. O problema é quando ela vem pra cá e fica na rua. Estão fazendo muita sujeira aqui no Rio, em São Paulo? Estão fazendo muito. Tem que mudar isso, cara. Gente mesmo suja. Fica muito cheio. Né? Os destinos vieram há muito tempo, né? Década de 50, 60 e procriaram e, enfim, proliferaram por aí. Pelo menos os que estão aqui, se a gente puder voltar, que os que estão lá não precisam vir pra cá. É lógico, né? Valeu. Assina aí pra gente, colabora, coloca seu nome na assinatura, por favor. Você quer que eles fiquem aí e continuem fazendo bagunça? Ah, mas é aquela coisa de preconceito, né? Preconceito? Que jeito eles vão ajudar eles? Colocando eles num ônibus e mandar embora. Pra mim isso se chama higiene. Não quero colaborar com isso. Eu sou paulista, tudo, mas isso é uma discriminação odiosa. É discriminação, cara. Eu não vou tirar, não. Não? Pra ser nordestino, não vai ficar ninguém pra fazer recolher lixo, não vai sair ninguém. Resultado! 55% das pessoas concordaram em expulsar os nordestinos e 45% não concordaram. Bem, não sei se vocês perceberam, eram duas informações, né? A primeira, pegaram anúncios de jornal de quem queria dividir apartamento e ligavam com um sotaque nordestino e um sotaque paulista. E o resultado foi de que
foi que muitas pessoas não queriam dividir o apartamento com o nordestino. Já o segundo experimento falava de uma propaganda, um suposto abaixo-assinado contra os nordestinos para que eles fossem expulsos de São Paulo e expulsos do Rio de Janeiro. Percebam as palavras usadas. Vieram aqui na década de 50, 60, se procriaram, se proliferaram. Gente, nós usamos esses termos para tratar de doenças, para tratar de micro-organismos que são nocivos à saúde. Ele está falando de pessoas. Ele está falando de pessoas. Pensa bem. A discriminação não está somente lá na Alemanha nazista, na Itália fascista. A discriminação, ela é velada, ela é escondida. E, infelizmente, ela está entre nós. Porém, com a participação, com a aceitação da população, esses povos, ditos como inimigos do povo alemão, lá só podia existir um povo, e o povo alemão. Esses outros todos foram banidos de sua sociedade. Para a gente finalizar esse vídeo, que já está um tanto quanto longo, vamos ainda falar sobre dois tipos de governos que não são totalitários, são autoritários. O primeiro em Portugal. Em 1926, um golpe militar leva um governo autoritário em Portugal. E a partir de 1928, quando Antônio Salazar se torna ministro de Finanças Públicas desse governo autoritário, ele ganha destaque ao recuperar a economia portuguesa e alcança o cargo de primeiro-ministro em 1932. A partir desse momento, Antônio Salazar cria o chamado salazarismo ou Estado Novo, um governo extremamente autoritário, tá? A União Nacional se tornou o único partido permitido em Portugal, se criou uma nova Constituição em 1933, se perseguiu movimentos de esquerda, censurava-se a imprensa, proibia greves e foi criado ainda o PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Isso para espionar a população e perseguir os seus opositores. Esse governo autoritário, que começa em 1926, ele se estende até 1974. Entretanto, Salazar governou de primeiro-ministro de 32 até 1968, se afastando por um problema de saúde. Os governantes autoritários só saíram da administração de Portugal em 1974, com também uma outra revolução feita pelos militares, a chamada Revolução dos Cravos. Já na Espanha, o enfrentamento entre um governo autoritário e um partido opositor se manifestou através de uma guerra civil. Em 1936, a Frente Popular, um grupo formado por partidos de esquerda, venceu as eleições e Manuel Azaña se tornaria, então, o primeiro presidente socialista da Europa Ocidental. Entretanto, o general Francisco Franco, um radical líder da extrema-direita, se rebelou contra o governo e declarou guerra à Frente Popular. Começava, então, a chamada Guerra Civil Espanhola. De um lado, os vencedores da eleição, a Frente Popular republicana, e do outro lado, a Falange Espanhola tradicionalista, com grupos nacionalistas autoritários. Os nacionalistas contaram com o apoio militar da Itália fascista e da Alemanha nazista, que usou a própria Espanha como centro de experimentação de suas novas armas. Pablo Picasso, após observar um ataque à cidade de Guernica, fez essa pintura aqui. Na ocasião, os alemães cederam várias armas novas e potentes para que as tropas franquistas fizessem uso contra a população e observassem lá os efeitos desse armamento. Certa vez, numa exposição, um militar nazista se deparou com a obra de Picasso e achou horrível. Falou: "Nossa, quem pintou esse horror?" Só um detalhe, ele perguntou isso para o artista da obra, Pablo Picasso. E Picasso respondeu: "Quem produziu esse horror não fui eu. Foram vocês." Bem, para a aula de hoje nós encerramos, mas para a próxima aula a gente vai começar a estudar a chamada Era Vargas, tá? Uma fase também autoritária da história do Brasil. Está indo ainda para vocês uma atividade para vocês responderem, o gabarito da última aula, e se tiverem alguma dúvida, por favor, me falem que a gente resolve. Beijo e até a próxima.